Você já parou para pensar em quantas vezes achou que não iria suportar? Quantas vezes sentiu que estava prestes a desabar, que não tinha mais força para continuar, que tudo dentro de você gritava por descanso, por paz, por alívio? Talvez ninguém veja, mas você carrega batalhas silenciosas, dores que esconde com um sorriso, medos que enfrentou calado. Mas pare por um momento e se pergunte: será que é verdade mesmo que você está fraco? Ou será que você apenas esqueceu quem está ao seu lado? Muita gente se define pelo que sente. Se sente medo, acha que é medroso. Se sente fraco, pensa que é incapaz. Mas existe uma verdade que vai além dos seus sentimentos. Você é mais forte do que pensa. Não porque é perfeito, não porque tem tudo sob controle, mas porque Deus está com você. E quando Ele está presente, a força que falta em você transborda nele. Não é sobre se sentir forte o tempo todo, é sobre saber onde buscar força quando tudo desmorona. A grande pergunta que precisa ecoar aí dentro agora é: você vai continuar carregando tudo sozinho? Vai seguir acreditando que não tem mais saída? Ou vai começar a viver como alguém que sabe que o Todo-Poderoso está ao seu lado? Sabe o que enfraquece muita gente? Não são apenas os problemas. É o cansaço de lutar sozinho. É o silêncio nas madrugadas em que a mente grita e o coração parece não aguentar mais. É o peso de querer ser forte para todo mundo, enquanto por dentro tudo desmorona. Muitas vezes, o verdadeiro inimigo não é aquilo que enfrentamos de fora, mas o que permitimos crescer por dentro. É o pensamento que diz: você não consegue, nada vai mudar, é melhor desistir. A luta diária não é só contra dificuldades externas, mas contra a sensação de que já fizemos tudo e nada adiantou. É contra o conformismo que se disfarça de paz, contra a voz da desistência que sussurra quando ninguém vê. E nessa batalha silenciosa, a comparação vira uma prisão. Você olha para os outros e acha que está atrasado, acha que todo mundo está vencendo e só você ficou para trás. Mas ninguém posta os dias em que pensaram em desistir. Ninguém publica o desânimo, a dúvida, o medo. Você precisa entender isso. Sentir dor não significa fracasso. Passar por um tempo difícil não te faz menos espiritual. Questionar, chorar, sentir-se fraco faz parte da caminhada. O problema é quando você decide parar por causa disso. Então eu te pergunto: até quando vai aceitar viver como se não tivesse um propósito? Até quando vai deixar o medo e o cansaço ditarem suas escolhas? No meio da pressão, da dor e do desgaste emocional, é fácil esquecer o que realmente sustenta a nossa vida. Mas há uma verdade que não muda, mesmo quando tudo parece desabar. Deus está contigo. E isso não é só uma frase bonita, é um fundamento real, sólido, eterno. Em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não foi feita para momentos em que tudo está indo bem. Ela foi escrita para tempos de medo, incerteza, fraqueza. Para momentos exatamente como esse que você pode estar enfrentando agora. Essa é a diferença entre caminhar com Deus e caminhar sozinho. Quando os seus recursos se esgotam, os dele começam. Quando suas forças falham, as dele se manifestam. Quando a sua lógica diz que acabou, ele diz: ainda não terminei. Esse princípio muda tudo. Não é sobre como você se sente, mas sobre quem está com você. Não é sobre a força que você tem, mas sobre a força que ele derrama sobre aqueles que confiam. Então, quando a sua mente disser que não dá mais, lembre-se: a verdade não está no que você sente, mas no que Deus já declarou. E Ele já disse que está com você, que te ajuda e que te sustenta. Você consegue imaginar como seria sua vida se você realmente vivesse a partir dessa certeza?
Confiar em Deus não é algo passivo. Não é apenas esperar que tudo se resolva sozinho. Confiar é uma decisão diária, um posicionamento de fé diante do caos. É olhar para o invisível com mais certeza do que para o que se vê. É dizer, mesmo com lágrimas nos olhos, eu não entendo, mas continuo crendo. E talvez seja isso que hoje Deus esteja te convidando a fazer. Parar de lutar com as próprias forças e começar a descansar na presença dele. Não é se acomodar, é reconhecer que sozinho você pode até tentar, mas com ele você vai mais longe. Tem gente que está cansada porque carrega pesos que Deus nunca pediu para carregar. Está tentando resolver tudo com a própria inteligência, força e controle. Mas fé não é controle. Fé é entrega. Você não precisa entender tudo. É para confiar. Você só precisa decidir. Vai continuar fugindo ou vai começar a confiar? Vai se esconder atrás do medo ou vai dar um passo, mesmo tremendo? Talvez você esteja esperando sentir confiança para agir, mas a verdade é que muitas vezes a confiança nasce depois da decisão, não antes. O primeiro passo raramente é firme, mas quando você decide se mover em direção à fé, Deus sustenta seus pés no caminho. Ele não te chamou para sobreviver aos dias, mas para viver com propósito. E esse propósito só se revela quando você começa a andar com ele de verdade. Não apenas ouvindo sobre ele, mas confiando, entregando, decidindo. Hoje pode ser o dia em que você para de carregar tudo sozinho. O dia em que você deixa de resistir e começa a confiar. A pergunta é, você está pronto para dar esse passo? É fácil falar de fé quando estamos em um ambiente tranquilo, quando tudo parece no lugar. Mas, e no trânsito estressante? E naquela reunião em que ninguém te valoriza? E quando você chega em casa cansado e ainda assim precisa sorrir para a família? É ali, nesses momentos comuns, que a fé precisa sair do discurso e se tornar atitude. Porque não se trata apenas de dizer que confia em Deus, mas de reagir com confiança nas situações que mais testam seu coração. Como você responde quando algo dá errado? Quando alguém te fere? Quando o que você planejou não acontece? Nessas horas, a fé verdadeira se manifesta, não como emoção, mas como decisão. Você se irrita com facilidade ou busca em Deus a calma que não vem de você? Quando os atrasos acontecem, você se desespera ou acredita que até o tempo está nas mãos de Deus? Quando nada muda, você murmura ou permanece firme, mesmo em silêncio? Talvez, sem perceber, você esteja colocando sua fé mais nas circunstâncias do que em Deus. Porque enquanto tudo está bem, você se sente seguro. Mas quando as coisas saem do controle, a ansiedade domina, o medo toma conta e o coração vacila. Mas e se a sua confiança fosse maior que as circunstâncias? E se, ao invés de reagir como sempre, você começasse a agir com base naquilo que crê? Isso não significa que você vai acertar sempre. Significa que a cada dia você decide de novo. Confiar, descansar, entregar. É nesse processo que sua fé cresce. Não nas vitórias fáceis, mas na rotina desafiadora. Então pense, como você tem vivido sua fé nos detalhes? Será que ela é ativa ou apenas uma ideia bonita guardada para os momentos de culto? Em meio às incertezas da vida, existe algo que permanece firme: as promessas de Deus. Elas não são palavras soltas ou desejos distantes. São verdades vivas, capazes de sustentar o coração mesmo nos dias mais escuros. Quando tudo parece incerto, lembre-se, Deus prometeu estar com você. Não até que as coisas fiquem difíceis, mas exatamente nos momentos em que a dificuldade bater à porta. Ele não abandona no meio do processo. Ele sustenta, mesmo quando você sente que não consegue mais caminhar. Você não precisa ver o fim da estrada para continuar. Precisa apenas confiar em quem prometeu andar com você até o fim. Filipenses 1:6 diz:
Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus não começa nada para deixar pela metade. Ele não se esquece do que prometeu. Ele não perde o controle. Talvez você esteja se perguntando se tudo isso realmente vai fazer sentido um dia. Talvez ache que sua dor é sinal de abandono. Mas não é. A dor não é o fim. Ela pode ser o espaço onde a promessa vai florescer. Romanos 8:28 também nos lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo será fácil, mas tudo pode ser transformado. Até o que hoje machuca, amanhã pode se tornar testemunho. Então, mesmo quando faltar ânimo, lembre-se, você tem uma promessa. Deus não falha. Ele te conhece, te vê e está cuidando dos detalhes que você nem imagina. Essa promessa não depende do seu merecimento. Depende do caráter fiel de quem prometeu, e ele é fiel. Existe um motivo para você ainda estar aqui. Há um chamado sobre a sua vida que vai muito além do que os seus olhos conseguem enxergar agora. Você não está apenas passando por lutas. Você está sendo preparado. Deus não desperdiça dor. Ele transforma processos em propósitos. E muitas vezes, o que hoje te faz chorar, amanhã será o que vai te tornar mais forte para ajudar outros. Você já pensou que sua dor pode estar moldando sua missão? Que essa fase difícil não está te destruindo, mas sim revelando uma força que você nem sabia que tinha? Há algo dentro de você que o mundo precisa ver. Uma luz que só brilha com mais intensidade depois da escuridão. Um propósito que exige amadurecimento. Deus não está apenas te confortando, Ele está te forjando. E sabe o que isso significa? Que você não foi chamado apenas para resistir, mas para transformar ambientes, para carregar esperança onde há medo, para ser resposta onde só existe dúvida. Mas isso exige posicionamento, exige deixar a infantilidade de lado e abraçar a responsabilidade de quem sabe que foi chamado para algo maior. Você pode até não se sentir pronto, mas Deus não chama os prontos. Ele prepara os que respondem ao chamado. Não subestime o que Deus está construindo em silêncio. Há um tempo para cada coisa. E talvez agora seja o tempo de crescer por dentro, de se fortalecer no oculto, de dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas estou aqui. Me ensina, me molda, me envia. Porque a sua história não termina onde a dor começou. Ela segue em direção ao propósito que Deus sonhou para você desde o princípio. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sentindo que está no limite. Talvez esteja buscando uma resposta, um alívio, uma direção. E agora você precisa decidir. Vai continuar tentando carregar tudo sozinho ou vai descansar de verdade em Deus? Você é mais forte do que pensa, não por causa de algo que você fez, mas por causa de quem caminha com você. Deus não desiste de você. Ele não se cansa. Ele não se atrasa. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não vê. Essa não é uma jornada sobre perfeição. É uma caminhada de confiança. É sobre levantar mesmo depois de cair, sobre recomeçar mesmo com medo, sobre crer mesmo sem entender. O que mudaria na sua vida se você realmente acreditasse que Deus está no controle, que Ele está ao seu lado agora no meio da sua luta, que Ele já está trabalhando nos bastidores daquilo que você tem orado? Respire fundo, silencie a pressa e ouça. Você não está sozinho, Ele está contigo. Ele te fortalece, Ele te sustenta e Ele te ama mais do que você pode compreender. Não precisa entender tudo, precisa apenas confiar e continuar. Antes de sair, respire fundo, entregue suas preocupações a Deus, Ele está cuidando de tudo.